Fala aí, pessoal. Boa tarde, tudo bom? Mais uma vez, a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre lei de incentivo, né? A segunda parte do nosso projeto aqui da Trilha do Conhecimento, focado na elaboração de projetos incentivados na Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Queria agradecer a presença de todos aqui. A gente tem feito esse movimento com bastante carinho, bastante dedicação para que a gente possa atingir o maior número de pessoas e para que a gente possa principalmente debater muito a respeito da lei de incentivo, que é um tema recorrente, é um tema que a gente está sempre buscando novidades, que a gente está sempre buscando aprimorar nossas ações, né? O tempo todo ela está em movimento, ela é dinâmica, então a gente precisa de uma área, de um local onde a gente possa debater e trazer novidades para todo mundo, né? Agora nós estamos com 92 pessoas aqui no webinar. A gente pretende, nas próximas semanas, lançar um calendário um pouco mais extenso para que todos possam se preparar, para que todos possam estar sempre participando, e eu acho que é bem bacana, né? Hoje, nessa segunda parte, né, ministrada pelo João, o João vai falar um pouco mais sobre a planilha, um pouco mais o que a gente pode colocar, das macroações, dos itens, o que é importante, o que não pode faltar, mas lembrando sempre que não existe uma regra, não existe uma receita de bolo. Nós estamos falando do que normalmente a gente utiliza nos projetos, do que normalmente é aprovado, da maneira que normalmente é aprovado, mas cada um tem a sua realidade e é muito importante que essa realidade seja respeitada, né? Hoje, no final da apresentação do João, nós vamos fazer um joguinho, né, chamado Kahoot, com algumas perguntas, bem interativo, né? Vocês vão usar, o João vai estar compartilhando a tela com vocês, e vocês vão estar usando isso, lendo a pergunta na tela e respondendo no próprio celular. Então, o João vai explicar mais a fundo o que é. O importante é que, quando a gente terminar, tem um vencedor, né? E a gente vai estar ofertando um kit da trilha para esse vencedor, que é uma mochila, uma camisa, um caderno, uma caneta, um boné. E aí, como a gente tem os dados de vocês, nós vamos estar entrando em contato com vocês e mandando para onde vocês estiverem, né? Seja por correio, se for aqui no Rio, a gente consegue levar e entregar pessoalmente. Se for fora do Rio, a gente manda por correio, por remessa, qualquer tipo de coisa. Tá? Muito bom ver. Eu estava até brincando com o João antes da gente começar aqui. O João até falou: deve ter sido muito ruim. Tá? Muita gente voltou, né? A maioria voltou. A gente está agora com 102 participantes. Então, acho que de alguma forma a gente está conseguindo levar uma mensagem positiva. Seria bacana também, importante, vocês colocarem sempre aqui no chat da onde vocês são, com quem que vocês trabalham, que é legal para a gente ir se guiando, para a gente fazer um diagnóstico para quem a gente está falando, isso é bem importante, tá? E também que vocês possam sugerir novos temas, que a gente possa estar trabalhando, alguma informação mais precisa, alguma dica ou alguma coisa que a gente possa estar buscando e trazendo para vocês. Como eu falei na semana passada, mesmo que a gente não se sinta apto a falar sobre aquele tema, sobre aquele assunto, a gente vai estar buscando pessoas que sejam aptas a falar sobre isso, né, que sejam relevantes, sejam referências no mercado nesse sentido, e vai estar trazendo para a gente bater um papo. Acho que o mais importante aqui é sempre lembrar que nós não estamos dando aula de nada, né? Nós aqui estamos só dividindo um pouco do que a gente conhece, um pouco do que a gente já vivenciou nessa área, né? E tentando trocar ao máximo com vocês sobre novos modelos, novos procedimentos, novas maneiras de agir. Hoje a gente está falando especificamente da criação, da elaboração de projetos, e a gente, ao longo desse ano, a gente vai estar falando de outros temas. Então, as perguntas vocês podem colocar aqui no chat, né, enquanto o João vai estar administrando a aula. Tanto eu quanto a Karine, que está aqui acompanhando a gente também, a gente vai estar vendo as perguntas de vocês, ou a gente responde pelo próprio site, ou pelo próprio chat, ou a gente passa para o João responder ao vivo aqui para vocês. Tá bom? E aquelas que a gente, no final de tudo, a gente não conseguir responder, ao vivo aqui, a gente vai estar respondendo por e-mail, ou por WhatsApp, ou pelo próprio chat para vocês. Tá bom? Obrigado mais uma vez pela presença. Vou deixar agora vocês com o João
e espero que seja bem proveitoso mais uma vez. Grande abraço. Boa tarde, pessoal. Uma satisfação muito grande, né, novamente nós estarmos aqui, né, conversando um pouquinho sobre a lei de incentivo, né, e dentro da nossa proposta, trazer um pouquinho da parte da elaboração. Então, na semana passada, a gente teve um papo, né, na verdade, isso não é um curso, isso não é uma palestra, na verdade, é uma troca de experiências, e a gente conversou um pouquinho na semana passada sobre a questão na elaboração, na sua parte textual, e hoje a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre a planilha orçamentária, tá? E como o Léo falou, depois no final a gente vai propor uma dinâmica, né, para que as coisas se tornem um pouquinho mais interativas, que vocês possam participar um pouquinho mais, que a gente possa reforçar todo esse conteúdo que nós discutimos, né, na semana passada e no dia de hoje também. E nós vamos fechar depois com algumas trocas, algumas perguntas que, porventura, né, de dúvidas que possam vir a surgir ao longo do nosso bate-papo, tá? Então, para a gente começar aí com a discussão da nossa planilha orçamentária, né, a gente precisa entender. Deixa eu só compartilhar aqui para vocês, por favor. Então, só para a gente poder aqui entender, né, como é que a gente vai compor essa nossa planilha orçamentária. Então, a gente falou na semana passada de que duas ferramentazinhas simples, enquanto a gente não tem aí nenhum sistema hoje próprio para desenvolver essa questão de uma forma mais sistêmica, né? E isso já está próximo de acontecer, mas enquanto isso a gente usa aí uma planilhazinha de Excel, né, um arquivozinho de Word, para que a gente possa montar o nosso projeto fora e depois apenas levar com mais seguranças para dentro do sistema da lei de incentivo. E aí, quando a gente chega na nossa planilha orçamentária, né, a gente se depara com três situações. Ela é dividida ali em três momentos. Na fase 1, a gente vai trabalhar com as atividades, com a atividade fim, né? Depois com a atividade meio e com as despesas de produção, né? Que, na verdade, é uma terceira etapa, onde ali eu vou calcular o meu percentual voltado para a elaboração e captação de recursos, ok? Então, nessa atividade fim, quando eu entro no sistema da, da lei de incentivo, eu vou poder ali colocar todos as macroações e os itens que vão fazer parte da minha planilha, em que eu vou precisar, de fato, para atividade fim. Atividade fim são as atividades diretas ligadas à execução do projeto propriamente dito, né? Então, as aulas, os itens que vão compor o meu evento, né? Então, tudo que diz respeito à atividade como um todo, diretamente na prática, né? A gente vai chamar de atividade fim. Atividade meio é a retaguarda e eu vou precisar para que dê sustentação às atividades fim diretas. Então, tudo que eu puder me cercar para que a execução seja da melhor maneira possível, eu preencho ali dentro da minha atividade meio. Então, são áreas que não são diretamente ligadas à atividade fim, mas elas dão um suporte para que eu possa executar bem a atividade fim, né? E é muito interessante que essa atividade, né, ela tem um percentual limitado dessa atuação, mas ela é importante de ser utilizada para que para que a gente possa dar segurança para o nosso desenvolvimento e as atividades que forem realmente desenvolvidas no projeto, né? Então, eu estou falando de uma parte administrativa, estou falando de uma parte de assessoria jurídica, de contabilidade, de prestação de contas. Então, são áreas, são atividades que vão dar suporte, né, para a atividade fim acontecer de uma forma mais tranquila, de uma forma mais fluida, né, e sem intercorrência, tá? E depois, numa terceira fase, eu vou falar da parte de calcular a
despesa de produção, que está envolvendo elaboração e captação de recursos. E aí eu chamo a atenção de alguns pontos nesse primeiro processo aí dessa divisão, dessas etapas, né, para a gente não se perder. Então, quando a gente vai preencher o sistema da lei de incentivo, ele mesmo por si só, ele já traz algumas limitações, então ele já não permite que a gente avance quando a gente extrapola esses itens, né? Mas é importante a gente estar conversando sobre ele. Primeiramente, é que essa atividade meia, da qual eu acabei de falar agora, que ela é extremamente importante para a gente, tá? Ela não pode exceder os 15% da atividade fim, ok? Então, quando eu estou colocando as atividades, os itens da atividade meio, quando eu excedo esse 15%, o próprio sistema já me acusa e já bloqueia essa situação. Então, quando eu preparo o meu projeto, quando eu uso lá o meu arquivozinho em Excel, eu também já posso calcular o quanto que eu posso trabalhar dentro dessa atividade meio para que eu não exceda a esse percentual. E aí, quando eu levo para dentro do sistema da lei, eu já levo com uma tranquilidade maior. Se eu não fizer esse cálculo antes, eu vou começar a trabalhar com valores mais chutados, né? Então, eu vou colocar um valor e vou ver se o sistema vai me permitir, dentro desse cálculo de 15%, que ele vai liberar, tá? Quando eu vou para as minhas despesas de produção, eu dependo muito da minha manifestação esportiva. Então, eu tenho a manifestação de rendimento, onde eu posso colocar até 5%, né? Manifestação de participação, onde eu posso trabalhar com até 7%, ou dentro da manifestação educacional, que eu vou trabalhar até 10%. Tá? Numa forma de incentivo, né? Projetos que são desenvolvidos na região norte, nordeste e centro-oeste, esse limite ele pode chegar até 15%, ok? Mas todos eles limitados a R$ 100.000 para esse montante das despesas de produção, ok? Bom, quando eu vou compor, né, essa minha planilha, eu vou da macroação para o item que eu vou colocar dentro de cada uma das macroações. Então, vocês estão vendo aí dois numerozinhos, tá? 23/18. O que é isso, na verdade? É que hoje, quando eu abro o sistema da lei de incentivo, eu tenho 23 macroações definidas para que eu possa montar a minha atividade fim. E outras 18, algumas delas, na maior parte delas, elas se repetem, tá? Mas eu também posso usar na minha atividade meio. Então, a gente tem aqui um arcabouço muito grande de possibilidades para nós montarmos o nosso projeto, que vai desde o pagamento dos RHs, né, dos serviços operacionais, de material esportivo, material de consumo esportivo, material permanente, que são os equipamentos, os uniformes, né, alimentação e hospedagem, vai transporte, vai diárias de competição, né, vão aluguéis, material de informática, material médico. Então, a gente tem uma série de macroações para eu elencar, e a partir dessas macroações, eu vou poder compor os itens que farão parte dela. Então, eu vou, depois de escolhida a macroação, eu vou destrinchar todos os itens necessários para cada uma dessas ações que eu vou colocar, né? Então, é necessário pelo menos um item para cada uma das macroações que eu elegi, né? Então, a partir daí, o sistema ele anda normalmente. Quando eu preencho todas elas e acabo esquecendo de uma, né? Uma fica pendente, eu não avanço porque eu tenho uma macroação zerada. Então, no caso, se eu não vou utilizar, eu vou lá e preciso excluir ela para poder dar sequência. Quando eu preencho esses itens, né, como é que eu desenvolvo isso
por isso que a planilha no Excel ela nos ajuda bastante. Eu vou definir o item, né, o item que eu quero, e muitas vezes eu já tenho esse item pré-cadastrado dentro do sistema da lei, então eu começo a digitar lá a palavrinha. Vou dar um exemplo: o meu projeto vai trabalhar com professor, então eu chego lá, digito professor, ele já me dá uma série de opções para esse cargo dentro do desenvolvimento da macroação RH, ele já me dá esse cargo, né? Eu seleciono qual que faz mais sentido dentro da proposta do meu projeto. Ok, coloquei o item, e aí eu vou fazer um detalhamento, né? Qual é a função disso, para que essa necessidade desse item, né? De que forma que ele vai ser trabalhado, tá? Então, a gente precisa, num campo abaixo, descrever todo o meu detalhamento. E aí eu tenho a unidade que eu vou trabalhar desse item. Então, nesse caso, professor, qual é a unidade de medida, né? Então, vai ser uma pessoa, ou uma pessoa, ou 5 pessoas, depende da quantidade de professores para esse exemplo, tá? Então, eu tenho a unidade de pessoas, eu tenho a quantidade, eu tenho o valor unitário e eu tenho o valor total. Então, à medida que eu vou preenchendo essas variáveis, ele já calcula para mim no final o valor de cada item, tá? Então, eu entro lá, preencho item, detalhe, unidade, quantidade e valor unitário. E assim o sistema já me dá aí o valor total para esse item, e a cada item que eu vou colocando, eu vou salvando dentro do sistema e outro até que eu complete toda essa minha macroação. As situações, quando eu utilizo o sistema, elas ficam salvas à medida que eu faça isso, né? Então, eu posso hoje preencher parte, sair e amanhã voltar e continuar com o meu preenchimento. Apenas a partir do momento que eu finalizo o sistema que eu não consigo mais utilizar, né? Mas a proposta dessa oficina é mostrar para vocês a parte da criação, inclusive fora do próprio sistema, né? Então, como é que a gente facilita o nosso trabalho para levar as informações depois com mais celeridade e com mais assertividade também. É uma situação que a gente precisa ter muita atenção quando a gente preenche os itens dos nossos projetos, né, dentro de cada uma das macroações, é a memória de cálculo. É eu mostrar de que maneira eu cheguei ao meu número desejado, tá? Então, eu preciso trabalhar com todas essas variáveis aí de baixo, né? A partir do momento que eu defino o meu item, que eu tenho o detalhamento de como ele vai se compor, como é que ele vai ser utilizado, eu vou fazer uma multiplicação da quantidade que eu preciso, né? Através dessa unidade, né? Então, eu tenho lá camisas do meu projeto. Eu vou trabalhar com 2 camisas para 2 unidades de camisas para cada beneficiário, para cada aluno do meu projeto, né? Eu vou repor essas camisas de tanto em tanto tempo. Então, a cada 6 meses, eu vou trabalhar com 2 camisas. Tá? Então, estou falando para vocês que durante uma execução de 1 ano de projeto, cada aluno vai receber 4 camisas. Eu estou chutando aqui valores, tá? Isso não é regra, receita de bolo, como o Leonardo falou ainda há pouco, mas é trabalhado pensando dentro de cada realidade que a gente vai encontrar por aí e dependendo também do aporte, né, do valor que eu tenho para o desenvolvimento do meu projeto. Eu vou ter situações em que eu até desejava ter mais camisas, mas eu só tenho recursos para uma camisa por beneficiários. Então, isso vai depender de cada um dos projetos. Mas aqui, para exemplificar para vocês, eu tenho 2 unidades de camisas para cada beneficiário, que é trocada a cada 6 meses. Então, eu estou falando que cada beneficiário vai receber 4 unidades de camisa ao longo de uma execução de 1 ano. Tá?
eu vou fazer essa multiplicação pelo número de alunos beneficiados. Então, eu tenho lá 100 alunos, né? Então, cada 100 alunos, eu vou precisar de 4 camisas, então eu vou precisar de 400 camisas, ao valor unitário, né, de R$ 10 cada camisa. Então, para eu chegar ao valor total, eu vou chegar aos R$ 4.000. Tá? Então, essa multiplicação que a gente precisa fazer e que a gente chama de memória de cálculo para mostrar dentro do nosso projeto de que maneira eu cheguei ao meu número desejado. Eu gosto muito sempre de exemplificar uma situação para um item que é muito volumoso, que às vezes a gente pensa nele separadamente e acha que é um item muito simples, mas o quanto ele compromete o volume total do nosso projeto. Então, vamos dizer que eu esteja numa área de bastante vulnerabilidade e um item que faz muito sentido dentro das atividades que nós vamos desenvolver é um item de lanche, né? Distribuição de lanche para cada dia de aula. Então, quando você pensa no kit lanche, quanto é um kit lanche? Custa R$ 10. Vamos arredondar para ficar mais fácil o cálculo. Custa R$ 10. Eu vou compor ali um sanduíche, um biscoito, uma barra de cereal, uma fruta e um suquinho. Beleza, eu compus um kitzinho lanche que o aluno recebe todos os dias de aula. Esse kit custa R$ 10. E R$ 10 parece muito pequeno, né? Muito barato para essa situação. Mas quando eu pego uma criança, que são 100 crianças no meu projeto, que elas têm 3 aulas por semana, então eu já tenho 300 atendimentos, ok? Se eu pensar que cada mês tem 4 semanas, eu já vou fazer esses 300 vezes 4, eu já vou para 1.200, né? Quando eu tenho 1.200, eu preciso disso em 12 meses. Então, eu pego esses 1.200, multiplico por 12, já são 14.400. Ao preço de R$ 10 cada kit, né, eu já tenho um valor bem significativo de R$ 144.000. Então, a gente parte de um elemento unitário de R$ 10 para um preço final só de um item só de R$ 144.000. Então, a gente vê o quão importante é a questão da memória de cálculo e eu mostrar, né, para os analistas lá do Ministério do Esporte que eu estou pedindo um determinado valor para um item só, que faz todo sentido e que está provado diante da memória de cálculo que eu apresentei. E a gente evita também trabalhar da forma do chute, né? Porque o chute ele pode supervalorizar um item e aí torna o meu projeto cada vez mais caro e fora de uma realidade, ou ele pode ficar aquém das minhas expectativas. Vamos dizer que eu tenha chutado um valor de R$ 100.000, que é um valor significativo. Só que a gente acabou de fazer uma conta aqui que mostrou 144.000, então eu já teria um déficit de 44.000 durante a minha execução. Então, para mostrar que às vezes a falta da memória de cálculo vai interferir na execução do meu projeto se eu começar a chutar os valores. Ok? Então, ele vai nos dar uma segurança muito grande para que a gente possa requerer adequadamente cada um dos itens que a gente precisa para o nosso projeto. Ok? E aí eu entro na parte da orçamentação. O que é isso? O orçamento, ele vai trabalhar, a gente pode trabalhar o orçamento de duas formas. Tá? Ou eu vou trabalhar com a tabela de referências, então, no próprio sistema lá da lei de incentivo, ele já, quando o item já está cadastrado e já tem um valor de referência, ele vai te dar esse valor. E aí eu posso usar livremente, sem a necessidade de eu fazer um orçamento. Tá? A minha opção é trabalhar dentro da tabela de referência. Então, você precisa entender se aquele valor que já está disponível e do qual eu optando por ele, ele vai me abrir mão de apresentar o orçamento, eu tenho que entender se aquele valor que está disposto satisfaz
a minha necessidade de aquisição para aquele item. Então, a gente vai perceber, embora essa tabela já esteja há algum tempo no ar, né, para a gente, alguns valores já se comportam de uma forma mais defasadas, nós vamos ter variações de preços espalhados pelo Brasil afora, então, em determinados lugares, eu consigo adquirir aquele item com o valor que está lá, em outros lugares, por uma situação mais escassa, mais limitante, eu não consigo mais utilizar esse valor. Então, quando eu opto pela utilização da tabela de referência, tá? Eu preciso ter a garantia de que isso vai me satisfazer. Então, quando eu entro dentro do sistema da lei, eu tenho duas opções, né? Duas caixinhas que aparecem para mim se eu quero utilizar o valor de referência e já me dá esse valor. Então, eu posso usar até esse valor que está lá, né? Acima disso, ele não vai permitir, ele vai dizer que a utilização da tabela de referência não é compatível ao valor que você está solicitando. E aí, uma outra forma de eu suprir isso é fazendo a apresentação dos orçamentos, né? Então, quando eu opto por isso, eu tenho três situações. Eu tenho a apresentação dos três valores de mercados, né, que é mais comum, é onde todos os itens que eu não utilizo a tabela de referência, praticamente eu preciso utilizar os três orçamentos, tá? E aí eu posso também trabalhar com um tipo de orçamento de mercado, então eu posso trabalhar com a média apresentada desses itens, então a gente tem algumas situações que são de referências, né, e me permitem, já apresentando no mesmo orçamento, valor mínimo, médio e máximo, eu tenho como ali fazer uma média e já num orçamento só, eu já ter uma média que me apresente para essa situação. Eu tenho determinadas realidades em que eu não consigo os três orçamentos. Então, vamos dizer que eu queira requerer uma passagem aérea para um determinado lugar que não tem três companhias diferentes, né, para que eu possa, ou às vezes não tem nem três voos diários, né, para ir para um determinado lugar, e eu vou colocar um ou dois orçamentos, porque não me dá a opção, não tenho como, né? Não adianta eu inventar uma coisa que não existe para fazer essa apresentação. E eu tenho também, do caso, a questão da exclusividade. Então, em determinados itens, só há um representante, um fornecedor aqui no território, né, aqui no Brasil. E aí eu vou trabalhar com uma exclusividade. Então, para isso também eu preciso de toda uma documentação que me comprove que realmente, de fato, eu estou diante de uma situação onde não há outra opção de, de, de exclusividade, tá? Pessoal, só para a gente seguir aqui, tem uma pergunta aqui que eu vou fazer e o João vai responder para vocês. A gente está falando de orçamentação, e aí tem uma pergunta aqui que quando há uma alteração no valor no meio do projeto, quando tem uma majoração de valor no meio do projeto, como é que a pessoa pode fazer, João? Então, Léo, a gente tem a possibilidade de utilização da aplicação financeira, né? Então, por ordem da legislação, quando o recurso entra na conta do projeto, e cada projeto trabalha com uma conta diferente, né? É uma conta exclusiva para esse projeto, a gente tem, proponente, por obrigação, fazer a aplicação desse recurso. Então, vamos dizer que o valor ele está orçado, ele está aprovado para eu comprar a R$ 10. E a gente entende que há uma variação grande
desses valores em determinadas situações, e isso vai muito do momento econômico também. Então, a gente vai passar, às vezes, um bom tempo sem ter um valor majorado, mas, às vezes, acontece ao longo do projeto, né? Então, eu vou usar a aplicação financeira que eu tenho disponível para isso, tá? Então, ela serve exatamente para me garantir que, quando essa variação ela acontece, e eu tenho recursos suficientes para utilizar. Eu posso utilizar livremente dentro de toda a atividade fim, né? Para eu utilizar, fazer o uso da aplicação financeira na atividade MEI ou na elaboração e captação, eu preciso de uma autorização prévia do departamento lá da Lei de Incentivo no Ministério do Esporte. Então, João, uma outra maneira da gente fazer, além da aplicação financeira, caso o projeto não tenha aplicação financeira, eu posso fazer também através de um remanejamento, né? Caso eu tenha economizado em alguma ação, eu posso fazer a mudança de valor, né, com o dinheiro que sobrou de uma ação, transferindo para outra. Lembrando que sempre quando a gente for fazer um remanejamento, a gente precisa solicitar ao Ministério, né? Nós só podemos fazer 2 remanejamentos por projeto, então a gente tem que ser bem assertivo na hora que a gente for fazer, no momento de pedir o remanejamento. E toda vez que a gente estiver majorando o valor, seja com aplicação financeira ou seja com remanejamento, a gente precisa apresentar uma nova orçamentação. Então, nós precisamos apresentar mais 3 orçamentos daquele item, onde a majoração seja o de menor valor. Então, a gente precisa de 3 orçamentos. Então, é importante que tudo isso que vocês estão perguntando, e tudo isso é possível. Não tem problema nenhum, nós podemos fazer isso. Mas a gente tem alguns rituais e algumas obrigações que a gente tem que fazer. Nossa orientação é que a gente nunca execute um remanejamento, né, antes da aprovação final do Ministério, porque isso pode ocasionar um problema lá na prestação de contas final. Obrigado aí, pessoal. Vai botando, coloquem mais perguntas aqui, que aí eu vou perturbando o João, vou interrompendo ele aqui e a gente vai falando. Bacana, Léo, isso é muito importante, e a gente, conhecendo bem a legislação, a gente pode entender de que maneira a gente tem algumas alternativas para lidar com essas situações. Então, como o Léo falou, o uso da aplicação financeira é uma opção, ou, quando não, a gente pode ter a proposta de dois remanejamentos ao longo da execução do nosso projeto. E aí a gente precisa entender o tempo certo para fazer isso. Não é estar diante de uma situação adversa para uma aquisição de um item que eu vou fazer toda a modificação, porque eu começo a me perder na execução. Então, esse controle é muito interessante, né? Em que momento é interessante que eu faça um remanejamento? Para propor tirar de um lugar e colocar em outro, né? Então, assim, às vezes a gente tem situações também que eu já fiz determinadas aquisições e que já está me satisfazendo, eu não preciso mais, tenho dinheiro ali sobrando e eu posso, enfim, fazer essa troca, né? Tirar de um item e colocar no outro. Ok? Então, bom, dando continuidade aqui, tá? Eu vou... Assim, só um instantinho que caiu a... Só botar de novo para vocês. Só um minuto, pessoal, por favor. Caiu aqui a... Tá. Então, voltando aqui à nossa apresentação, e uma coisa que a gente precisa se preocupar na hora da gente compor a nossa
processo orçamentário é a questão do uso das marcas, né? Então, mesmo que a gente tenha a preferência por algumas marcas, a gente precisa ter cuidado com essa situação. Então, a gente vai sempre primar pelo princípio da economicidade, né? Comprar a mais barata, né? Desde que atenda à minha necessidade. Então, eu tenho alguns casos em que, até por força de um determinado regulamento, eu preciso usar um item ou um tipo de material bem específico para uma situação. Tá? Então, nesse caso, eu consigo adquirir esse item, né? Mas, na maior parte das vezes, eu não consigo determinar a marca da minha preferência, a não ser que ela seja, de fato, o valor mais barato que eu tenho. Ok? Bom, que a gente ia conversar sobre a questão dessa parte orçamentária, era isso, né? E eu vou propor para vocês agora, né, assim como o Léo falou, uma atividade de um jogo bastante interativo. Você aí da sua casa, do seu local de trabalho, vai poder jogar junto conosco, tá? Através de, assim, vocês entrando aí no navegador por esse endereço, www.kahoot.it, e aí vai aparecer para vocês colocarem um PIN, e vocês vão colocar essa numeração que se apresenta aí embaixo, tá? 7870756. A partir daí, você tem um endereço e um apelido e um avatar para você criar. Pessoal, a Karine colocou aqui no chat o link do Kahoot. Então, quem quiser pode entrar no chat e ir lá direto no link, tá bom? Vamos lá? Então, vou acabar de esperar todos entrarem. Não está aparecendo de novo. Pessoal, o João já vai estar botando aqui o jogo, tá bom? Para a gente começar, já está aí o jogo. Agora, eu acho que todo mundo está visualizando o jogo, né? Alguém está com dificuldade? Se tiver dificuldade, coloca aqui no chat, que eu ou a Karine, a gente consegue orientar vocês aqui, tá bom? Já temos 83 pessoas no jogo. Vai, João. O pessoal, o joguinho, na verdade, né, ele vai aparecer na tela de vocês uma pergunta, tá? E vocês vão ter 4 opções de respostas para fazer, tá? E aí vocês vão verificar. Na tela vai aparecer a pergunta e vai aparecer as alternativas, né? Uma na cor vermelha, uma na cor amarela, uma na cor verde e uma na cor azul, tá? Vocês vão ver
a resposta, só há uma resposta para cada pergunta, ok? E vocês vão precisar rapidamente marcar a alternativa. Vale a resposta certa e a resposta o mais rápido que você puder. Então, um exemplo, tanto eu quanto o Leonardo marcamos a opção correta. Vai ganhar mais pontos aquele que marcou mais rápida a resposta. Ok? Então, vou aqui colocar para vocês, para a gente poder começar, tá? Vamos lá? Então, está na tela aí a primeira questão. Qual das opções abaixo não é considerada como sendo um fator que interfere na elaboração de um projeto incentivado? Então, aí, ó, 10 pessoas acertaram a questão, tá? Vamos ver aí? Tenho a Poli aí que acabou respondendo mais rapidamente essa questão. Vamos então para a próxima? Próxima questão. Um projeto na manifestação esportiva de participação pode chegar a qual valor final? Cinco segundos. Então, 21 pessoas aí, ó, conseguiram a resposta certa, né? Projeto na manifestação de participação, a gente tem um limite aí de 2,5 milhões, tá? Então, vamos ver quem acertou e quem respondeu mais rápido. Ó, já temos agora um novo líder, né? Dessa situação. Vamos para a próxima? Outra pergunta no ar. Aponte a opção que não faz parte da metodologia de um projeto da Lei de Incentivo ao Esporte. Então, a gente falou de critérios, né, que eram itens essenciais cobrados a partir da legislação na parte metodológica na semana passada. Opa, a maioria aí conseguiu a resposta certa. Vamos ver então se a gente tem alguma alternância aí no placar. TG aí continua na frente, né? Então, já tem aí, ó, TG já aparece ali embaixo com 3 respostas em sequências certas, né? E legal do joguinho é que ele vai te dando essa interatividade, né? Então já mostra aí quem acertou seguidamente, quem acertou mais rápido. Vamos então para a próxima questão. Qual a opção correta em relação às regiões do país onde as despesas de produção podem chegar a 15%? Opa, bacana também, hein? Nós acabamos de falar aí das 3 regiões que a despesa de produção pode chegar a 15%, regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Vamos para a próxima. Vanessa Alves subiu 22 posições no jogo, hein?
Então, deu uma crescida boa. Próxima questão. Qual o número mínimo de metas qualitativas e quantitativas na elaboração de um projeto da Lei de Incentivo ao Esporte? Também falamos disso na semana passada, né, que o próprio sistema limita na hora que você coloca as metas. Boa. Então, só para lembrar o que a gente discutiu ali na semana passada, a gente precisa minimamente de 2 metas qualitativas e outras 2 metas quantitativas na hora da elaboração do projeto, senão ele não deixa nem seguir, né? Quando você coloca uma só, o próprio sistema limita e acusa que você precisa colocar mais uma para poder avançar, né? Então, tanto a qualitativa quanto a quantitativa precisam de 2 metas no mínimo. Vamos ver o ranking agora. Eu já tenho um novo líder, né? Diogo já está ali na frente agora. 5 jogadores acabam de fazer uma sequência de 4 respostas certas, né? Então o pessoal está avançando aí, o pessoal está começando a crescer. Vamos para a penúltima, então. As etapas orçamentárias de um projeto da Lei de Incentivo ao Esporte são constituídas por. Acabamos de falar, a gente começou o dia de hoje falando sobre isso. Bacana. Eu estou gostando é que a maioria das pessoas vai bem nos acertos aí das questões. E aí, pessoal, vamos reagir ou não? Ou o Diogo vai vencer o jogo? Já temos. O Diogo já consegue aí se manter na liderança da última para cá. Outros 4 jogadores atingiram a mesma sequência de 4 respostas certas. Vamos para a última questão agora. Vamos ver quem vai vencer esse primeiro joguinho aí da nossa oficina. Última questão, hein? Qual o limite de valor para a composição da atividade meio de um projeto na Lei de Incentivo ao Esporte? Também, a maioria aí também foi com a resposta satisfatória. Então vamos para o placar final. Vamos ver quem foi o primeiro vencedor aí das oficinas da trilha. Está em terceiro lugar, Cristianes. Segundo lugar, o Paulo. E o vencedor, o Diogo, né? Diogo, então, venceu aí o nosso joguinho. Ok? Parabéns aí, Diogo. É legal a sua participação e a de todos também. E aí vamos entrar em contato aí com vocês. Depois a gente vai pegar o teu contato certinho para fazer o envio do nosso kit aqui da trilha, como o Leonardo falou, né? Compondo aí uma mochila, uma camisa, um caderno, um boné, né? Parabenizando aí você por ter vencido aí esse nosso primeiro joguinho das oficinas aí da Trilha do Conhecimento. Bom, pessoal, a gente tem 5 minutinhos aí finais, né? Terminar. Alguma perguntinha aí que queira fazer? Karine, Léo, a gente tem alguma pergunta aí que possa... Só uma coisa, pessoal. Diogo, você coloca aqui no chat o seu nome completo para a gente poder identificar você aqui nos nossos dados,
você está ali, Diogo G, pode ter mais de um Diogo e a gente acaba se enrolando aqui. Coloca aqui, por favor. Vai, João. Já colocou aqui. Obrigado, Diogo. Bacana, Diogo. Então, pessoal, a gente tem ainda aí 3 minutinhos para a gente encerrar o nosso tempo. Tem alguma perguntinha do que a gente conversou aí no dia de hoje, na semana passada, que vocês queiram tirar aí de dúvidas, que a gente possa dialogar um pouquinho? Pessoal, quem tiver dúvida, só levanta a mãozinha aí, ó, clica na mãozinha que a gente abre o microfone aqui para fazer a pergunta. Alguém tem dúvida, alguma pergunta? Espera aí, vou abrir aqui, só um minuto. Humberto. É. Deixa eu abrir aqui, Humberto, só um minuto. Estou tentando achar aqui, mas não... Fala, Humberto, vê se só para ver se a gente está te escutando aqui. Humberto? Ainda está fechado aqui. Estou tentando achar aqui, Humberto, só um minuto. Permitir microfone aí. Vê agora, Humberto. Ainda está travado. Tenta. Ele Não, tem que mas tirar tem que do abrir. mudo, Léo. O microfone Humberto, dele está no mudo. o seu microfone está no mudo, Humberto. Você consegue tirar e fazer a pergunta? Então eu vou tentar aqui falar com a Regina, então. Estou permitindo aqui o microfone da Regina. Regina, tira o seu microfone do mudo e faz a pergunta, por favor. Regina? Também não está indo. Vamos tentar outra aqui. Isabel, estou permitindo aqui seu microfone. Tenta você tirar do mudo e falar, Isabel, por favor. Quem quiser pode botar a pergunta no chat que a gente fala também, tá? Então, Lara, todos os microfones estão travados mesmo, tá? Só que a gente consegue aqui habilitar ou não. Só que vocês também têm que habilitar o microfone de vocês para poder falar. Por exemplo, o Humberto, a Regina e a Isabel. Oi, Isabel. sim, Oi, boa, Isabel. eu fiquei horas olhando para a tela para achar aquilo, mas deu certo, muito obrigada. Bom, Que bom, faz a pergunta, Isabel. Boa tarde a todos. Na semana passada eu não consegui participar e enviei um e-mail, acho que na própria segunda, e recebi uma resposta dizendo que esse link, referente ao dia 18, seria liberado. Ainda não foi. Sim. E eu, hoje, pude perceber que ele me fez falta. Então, assim, sim, fiquei com uma pena, mas, infelizmente, né, esse horário nem sempre é possível. Vocês têm previsão de quando vão liberar esse Então, primeiro link? amanhã ou depois já vai estar recebendo, todo mundo vai receber um e-mail com o link dos 2 dias de aula, tanto do dia 18 quanto do dia de hoje. Tá bom? Que aí vocês podem acessar o tempo todo, sem problema. Tá, muito obrigada, viu? Parabéns tá bom? Pelo obrigado você, Isabel. E nas próximas oficinas também é o mesmo link. A gente vai estar sempre usando o mesmo link, mas a gente vai estar sempre mandando e-mails, tá? Sim. Então não se preocupa, só tomar cuidado, porque às vezes o e-mail cai no spam. E aí dá uma olhadinha lá, mas a gente vai estar divulgando um calendário e aí fica mais fácil de acompanhar. Não, vocês não vão cair no spam, não. Muito obrigada, viu? Tá Até bom? Mais. Obrigado, Isabel. Tiago, vamos lá, Tiago. Vê se você consegue falar aí, Tiago. Você está no mudo também. Tiago Fernandes. Olá, Leonardo. Está me ouvindo? Fala, Tiago. Tudo ótimo. Tudo bem, graças a Deus. Primeiro, eu queria parabenizar a filha por esse curso, né? Por essa vivência que a gente está tendo agora. Eu participei do evento de vocês, que vocês fizeram aqui em Parauapebas, do IPE. Isso. Né? Está sendo grandioso aí estar acompanhando o trabalho de vocês.
A minha pergunta é, a primeira vez que nós escrevemos a nossa instituição aqui na lei de incentivo, a gente ficou inabilitado com relação à certificação do nosso site. O que nós precisamos tá recebendo mais de orientação com relação ao site. Então, Thiago, vamos lá. Você deve ter escrito um projeto na manifestação esportiva de rendimento, certo? Educacional. Não, educacional não tem cobrança de certificação, né? Na verdade, o site, alguns critérios que tem que ter o site da entidade são só para projetos de rendimento e mesmo assim para poder solicitar a certificação da Lei Pelé, que é o cumprimento dos artigos 18 e 18A da Lei Pelé. Para projeto educacional, você deve ter ficado preso na comprovação de capacidade técnico-operativa. E aí, uma das maneiras de se comprovar essa capacidade técnico-operativa é mostrar imagens, fotografias, reportagens, que pode ser através de um site. Então, assim, a gente precisa entender melhor, porque provavelmente o Ministério ele não vai te cobrar um site, né, para um projeto de manifestação esportiva educacional. Tá? Muito provavelmente deve ter sido alguma outra coisa, provavelmente comprovação de capacidade técnico-operativa. Você consegue dar uma olhadinha disso? Se você não conseguir responder agora, também não tem problema. Você pode mandar para a gente que a gente te orienta. Tá, eu vou encaminhar depois o e-mail para vocês. Obrigado, Leonardo. Beleza. Nada. Mais alguém, pessoal? Isabel quer falar de novo? Não, né? Ou quer? Pode falar se quiser. Então, pessoal, mais alguém quer falar? Pode só levantar a mãozinha que eu libero aqui o microfone. João, você consegue abrir sua câmera aí, João? Então, pessoal, queria agradecer a presença de todo mundo, né? Tanto eu quanto o João, a gente faz isso aqui com o maior carinho. E também falar para vocês que, embora eu e o João a gente esteja aqui de frente para isso tudo, né? E acaba a gente mostrando o nosso rosto aqui, mas a gente tem uma equipe bem grande e bem competente que nos ajuda aqui o tempo inteiro, né? A Karine, ela está o tempo todo aqui com a gente, acompanhando, respondendo vocês. O Renato, ele entra aqui, ele é responsável por tudo isso aqui que vocês estão vendo, de entrada, de webinar, então, de cadastro do pessoal. Queria agradecer muito o Renato, Rafael, que é responsável pelas postagens lá nas redes sociais, na comunicação, e toda a equipe da Trilha de uma maneira geral. Hoje a gente tem uma equipe bem robusta aqui no escritório, no Rio de Janeiro. A gente atende o Brasil inteiro, a gente atende qualquer tipo de entidade. Tem gente que até pergunta, Léo, você só atende a minha entidade pequenininha. A gente aqui não faz distinção de tamanho de projeto, de quanto vai captar. O nosso objetivo maior aqui é estar auxiliando de diversas formas. E uma das formas que nós encontramos de ajudar é disseminando conhecimento. Então, nós temos, né, igual o Thiago falou, participou do evento que a gente fez em Paraupebas. Semana passada, a gente viajou na terça, voltamos na madrugada de sexta para sábado. A gente estava em Marabá, vi que tem bastante gente de Marabá aqui, lá do NDH de Marabá também, da Estação Conhecimento. Então, sempre que a gente puder, a gente vai estar disseminando informação. Eu vi que tem umas perguntas aqui de quando vai ser o próximo módulo que a gente vai fazer da Trilha do Conhecimento. A gente vai estar, essa semana, ainda divulgando um calendário. A gente está fechando algumas datas e alguns parceiros também, para a gente poder estar divulgando isso. A ideia é sempre fazer isso de uma forma rapidinha, 1 horinha, uma vez por semana. Tá bom? Obrigado a todos mais uma vez. Espero que tenha contribuído de alguma coisa. João, fico com você. Obrigado, Léo. Também queria agradecer a todos. Primeiro, a paciência de nos escutar, né? Espero que a gente tenha trazido um pouquinho de experiência também, mas como eu falei na semana passada, a gente sempre está aprendendo a cada dia também. Isso aqui é uma troca de experiências muito ricas e a gente espera aí, daqui para frente, estarmos mais vezes juntos para que a gente possa estar trocando conhecimentos e experiências para engrandecer ainda mais
a lei de incentivo e trazer mais benefícios aí para o nosso esporte no Brasil. Tá? Obrigado, pessoal, e até a próxima.